Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição na Escola Sabatina, louvado seja Deus. E hoje a lição número 4, como lidar com a solidão. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, se você é novo. Clica no sininho, dá um joinha aí, comenta o que você está achando e compartilha essa mensagem com outros irmãos. Compartilha no grupo do WhatsApp, compartilha aí no Facebook, tá bom? Para a honra e glória do nosso Deus, para que possamos cada dia mais ser unidos na verdade da Bíblia e no Espírito de profecia. Amém. Amém? Vamos colocar de joelho para falar com o nosso Deus? Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças pela tua misericórdia, por mais uma vez estar na sua presença. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e faz para a nossa vida. Amém, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que essa lição de família possa ser uma lição que possa despertar o teu povo para a volta do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Famílias fortes, igreja forte, sociedade forte. Ajuda-nos, Senhor, perdoa nossos pecados e ajuda a amar o Senhor todo o coração, todo entendimento e amar os próximos a si mesmo. Amém, Senhor. Perdoe, Senhor, nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. O verso para nós dar início aqui na lição, irmãos, está em Gênesis 2:18. Diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2, verso 18, na versão NVI. E aí, Ricardo, o que nós falar assim, logo na introdução? Interessante, né, Alexandre e irmãos, que o título aqui é Como lidar com a solidão. E já começa um verso, Deus já se preocupando para que o homem não fique sozinho. Sim. Né? Aqui é o verso onde Deus, Adão vai lá, dá nome para os animais. E Deus viu, não é que Adão, tem pessoas que falam assim, não, que Adão se sentiu sozinho, que Adão sentiu necessidade. Não tem nada escrito isso, irmãos, vou deixar bem claro. Deus que viu que era necessário que ele tivesse alguém, E nós sabemos que Deus ali, dado momento, Deus colocou um sono sobre Adão, né, tirou uma de suas costelas e entregou a sua esposa, entregou a Eva. E ele ficou muito feliz com esse presente de Deus, né? Ele falou assim, ela vai se chamar varoa, né? Porque do varão ela foi tirada, né? E o próprio Adão deu o nome para ela, deu o nome dela de Eva, né? Assim como Adão tinha batizado todos os animais ali que Deus colocar diante dele, Adão também batizou a sua esposa, chamou ela de Eva, né? E interessante, Alexandre, que logo aqui, já que a lição fala de pessoas sozinhas, lidar com solidão, perda, e aqui fala de Deus já se preocupando em não deixar o homem só. Então, você percebe que nós fomos criados, irmãos, para viver em companhia. Não fomos criados para viver sozinhos, não. Isolados, não é verdade? E muitas vezes eu vejo muitos candidatos ao céu agindo, Alexandre, se você me permite, agindo como se o céu fosse só para ele, não fosse para você. Eu não gosto de você, Alexandre, eu não gosto de você, eu te trato mal, te humilho, te calunio, sabe, zombo, escarneço, invento mentira, várias coisas sobre você, porque você não merece ir para o céu, você não é digno, sabe? Ou seja, você está totalmente por fora o que Deus colocou, a questão de viver em comunidade, a questão de viver em harmonia e tolerância entre as pessoas. Sim. Não é verdade? Todo mundo junto. Né? E muitas vezes, quantos candidatos ao céu ainda falam, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu quero ir para o céu, e guarda a raiva, guarda rancor, e não quer sentar nem perto daquela pessoa, não quer ver. Se vê a pessoa na rua, ele atravessa do outro lado da calçada. Aí eu fico pensando, será que essa pessoa está deixando Cristo trabalhar na sua vida? Sim, então não é saudável, né? Não é ficar saudável. Sozinhos, em solidão. Deus já falou aqui que não é saudável, irmãos. Por isso que a gente tem que congregar. E na igreja não salva ninguém, mano. Não tem nada a ver com salvação. Verdade. E na igreja. Mas por que Deus quer que a gente vive na comunidade, para a igreja? Porque pensamentos diferentes tem na igreja, de cada pessoa. Quando você vai na escola sabatina, por exemplo, o irmão dá uma opinião que você, eu não estava, olha, eu não pensei nesse ponto. Então vários pontos se unem e a gente chega a um denominador comum, né? Então é bom. Até um pensamento contrário nosso é bom que a gente exerça e esteja perto para que a gente possa crescer, né, na fé. Não brigar, mas crescer, né? Um pensamento que é diferente do nosso. É verdade. Então nós temos que ter em mente isso, né, Alexandre? Nós temos que ter esse sentimento que nem houve de Jesus. Jesus tem o mesmo sentimento. Qual é o sentimento dele? De querer juntar as pessoas, de querer congregar todo mundo junto. Você pode ver quando ele ficou lá diante de Jerusalém, né, no momento que ele profetiza sobre Jerusalém, né, ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, né?
voz que mata os profetas, voz que rejeita a palavra de Deus. Quantas vezes eu quis te ajudar, né? Eu quis cuidar de você, assim como uma galinha cuida dos seus filhotes, seus pintinhos debaixo das suas asas. Ou seja, mostrando que Deus quer assim, que as pessoas fiquem juntas, não separadas, não... Né? Mas você que às vezes, irmão, está pensando assim, mas eu sou expulso, as pessoas não querem eu naquele lugar, não querem deixar eu ir, aí tudo bem, aí é uma opção das pessoas. Verdade. E aí você não tem culpa, você foi expulso, você não é bem-vinda, ok, mas não foi sua opção se isolar, entendeu? Uhum. Então, mas sempre tem alguém, irmão, que você pode se unir, que crê na mensagem, que gosta de estudar a Bíblia do Espírito para você, sempre tem alguém, igual Elias falou, só eu sobrei. Mas Deus falou, não, ainda tem 7.000. Então tem muita gente ainda que não pode se unir, a irmã pode se unir aí para compartilhar as mensagens. É verdade. E olha, eu quero ler um trecho aqui, irmãos, também está no livro A Ciência do Bom Viver. É uma coisa muito bonita, né? Olha só, aqui fala assim, ó, na página 249, aquele que tomou sobre si a humanidade sabe compadecer-se dos sofrimentos dela. Olha só, Cristo não só conhece cada alma, suas necessidades e provações particulares, mas também sabe todas as circunstâncias que atritam e desconcertam o espírito da pessoa. A pessoa, né, às vezes está triste, um monte de coisa, né? Que nem você acabou de falar agora, a pessoa se sentindo sofrido, né? Olha só, a sua mão se estende com piedosa ternura a todo filho em sofrimento, e os que mais sofrem, mais simpatia e piedade dele recebem. Ainda continua, ele comove-se com o sentimento de nossas enfermidades e deseja que lhe lancemos aos pés as perplexidades e aflições, deixando-as ali. Então, irmãos, eu quis ler esse texto aqui só para a gente também refletir, independente, irmãos, dos problemas da vida, né, que a pessoa pode ter, pessoas que não querem você por perto, ou qualquer outra coisa que possa vir, né, porque nós não estamos isentos de nada, né, Alexandre? É uma realidade. Enquanto nós vivemos nesse mundo, né, onde Satanás fica dominando ainda, nós vamos ver qualquer coisa é ordem do dia. Então, hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. Jesus, aconteceu isso com ele, ele foi expulso da sinagoga. Sim. Os irmãos dele de carne também não quiseram nada com ele, não quiseram, caluniaram ele. Sim. Então ele sofreu isso aí, né? E aqui deixou bem claro, né, que nós temos que deixar nossas perplexidades, a nossa tristeza, dor, angústia, tudo aos pés dele. Porque ele é o nosso amigo. Amém. Ele é o único que nunca nos abandona. Sim. Pelo menos isso, né? Graças a Deus nós temos ele, né? Que pelo menos os homens podem trair os homens. As pessoas podem trair, as pessoas podem prejudicar umas às outras. Mas Cristo, ele é o único que nunca falha. Amém. Esse é confiável. Amém. Domingo agora o companheirismo. Eclesiastes, Ricardo, dê para nós aí, capítulo 4, verso 9 a 12. Capítulo 4, Eclesiastes. Capítulo 4, verso 9 até o 12. Capítulo 4, verso 9 começa assim, irmãos. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor recompensa para o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Porém, como poderá um só se aquecer? E, se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhe resistirão. E aí fala mais, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha que texto bonito, aí fala do companheirismo, né? casal, você vê, e aqui fala o cordão de 3 dobras, ou seja, você, seu companheiro, seu parceiro, seu amigo, e Cristo, ó, cordão de 3 dobras, é difícil não quebrar. Vai quebrar não, filho. Não vai difícil, quebrar. Ó. Um sozinho, irmão, é fraquinho, né? Olha que pensa, irmão. Louvado seja Deus, Ricardo. Amém. Então você vê que a importância, né? A importância de viver, das pessoas não viverem sozinhas. Sim. Não viver sozinhas. Aqui quando a gente fala de companheirismo, lógico que a gente aplica no contexto de casamento. Mas o companheirismo aqui, irmãos, não é somente casamento. Você tem um amigo, você tem uma pessoa, assim, um amigo ou amigos, pessoas que vai estar do seu lado. Porque no verso 10 diz assim, cara, porque se eles caírem, um levanta o seu companheiro. Isso. Mas ai do que tiver só quando cair, porquanto não haverá outro para ajudá-lo a cair espiritualmente. É difícil. E Alexandre, quantas pessoas, né, assim, na minha caminhada cristã, né, que eu já vi que
que eu já vi hoje não está mais no caminho, por mais que tenta ajudar, outros que eu vi que precisavam de ajuda e as pessoas por lá pioraram mais a vida dela. Bateram até palma, né? É como se estivesse torcendo para a pessoa cair. Então, eu fico pensando que essas pessoas que ficaram com esse escarnecedor, essas pessoas vão ter uma conta muito grande de você estar com Deus se não se arrepender, sabe? Então, é uma coisa muito séria, irmãos, isso daqui. Mexe com o sentimento das pessoas, sabe? Então, Deus já nos formou, Alexandre, novamente, para nós vivermos em comunidade, não vivemos sozinhos. Você pode até os animais não gostam de viver sozinhos, você pode ver? Não gostam de viver sozinho. Até os animais, eles têm os seus ali, ele fica junto. Outros andam até em coletivo, né? Entendeu? Então eles tudo são assim. Então como é que nós somos diferentes, queremos ser diferentes? Isso, eu não tenho outro nome para isso. É Satanás querendo trabalhar na vida da pessoa para poder apartar as pessoas. Se a pessoa torce a pessoa para cair, se ela cai, ela ri, liga para outra, dá risada. Lá todo ser humano sabe, se uma pessoa cair e não ajudar a outra, isso é maldade. Sim. Ela não está em pecado involuntário, é voluntário mesmo. Está sabendo claramente o que está fazendo. E aqui deixa bem claro que se você realmente está se preocupando com aquela pessoa, quer que ela vá para o céu, você tem que ajudá-la. Você tem que ajudá-la, entendeu? Não é deixar lá no canto e isso aqui não presta. E a fofoca rolar na igreja. Coisas que a gente vê. E infelizmente, irmão, a gente está falando de um contexto aqui que aí você pensa, irmão, mas aqui está falando de outra coisa. Não, irmão, está falando de companheirismo. E nós temos que aplicar ao contexto que a gente está vivendo, Alexandre. O contexto que a gente está vivendo nos dias de hoje. Será que há companheirismo, irmãos? Meu irmão, meu amigo, será que há companheirismo nos lares? Será que há companheirismo na igreja? Será que há companheirismo entre os jovens, Alexandre? Será que os jovens têm um sentimento carinhoso com os mais velhos? Você entendeu? E olha, por que eu estou falando isso? Porque nós somos o povo, irmãos, nós somos o povo que temos a palavra de Deus. Então as pessoas aí fora esperam o quê? Esperam ver Jesus. Sim. Espera ver Jesus em nossa vida. Mateus 5, verso 16, deixa bem claro que a vossa luz brilhe, né? Brilhe diante das pessoas que são incrédulas ali, que não têm conhecimento. Porque quando elas virem aquelas suas boas obras, né? As suas boas obras, eles vão glorificar a Deus. Mas como é que vai glorificar a Deus se eu mesmo estou agindo como eles, ou pior, porque eles não têm o conhecimento, as pessoas de fora não têm conhecimento. E eu tendo esse conhecimento e estou agindo igual, eu sou pior que o incrédulo. Pior do que o incrédulo. Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Tem um texto aqui que estamos para a igreja, volume 4, página 587, é o capítulo 59, a influência do companheirismo. Todos encontrarão companheiros ou os farão, exatamente na medida da força da amizade. Será o grau de influência exercida pelo amigo uns nos outros, para o bem ou para o mal. Todos terão amigos, e influenciarão e serão influenciados. Misterioso é o laço que liga entre si os corações humanos, de modo que os gostos, sentimentos e os princípios das duas pessoas ficam intimamente associados. Um apanha o espírito e copia a maneira das ações do outro. Como a cera toma a forma do cinete, assim a mente recebe a impressão produzida pelo intercâmbio e o convívio. Talvez a influência seja inconsciente, todavia não será menos poderosa. Eu não vou ler tudo, irmãos, não pode ler o capítulo inteiro. Você vê que quando a gente faz companheiro, amigo ou casar, ou você influencia a pessoa, essa pessoa influencia você. Ninguém fica neutro. Não tem como, não tem caminho neutro, não tem. Então liga até os seus gostos, né? Vamos supor, um exemplo. Se a pessoa gosta de determinada coisa, gosta de Bíblia e profecia, ela vai se alinhar aqui. Tem que se alinhar com quem gosta também. Vai ser natural. Agora a pessoa que não gosta, mas gosta de futebol, de cinema, de shopping direto, ela vai se alinhar a quem? Quem gosta dessas coisas, né? Quem é fã de futebol, e aí domingo eu vou chegar na sua casa lá, fulano tal contra ciclano. Então, nós vamos se ligar a gosto, irmãos, não tem jeito, vai se ligar a gosto. E o conselho do Ricardo sempre dá isso aí, irmão, se junta com pessoa que acredita na vitória, que quer vencer, aí você vai ser vitorioso. É porque não adianta nada. Se você se juntar com pessoa que não está se preocupando com vitória, é perda de tempo você fazer isso. É que nem, Alexandre, olha só um contexto bem simples. No contexto do secular, vamos supor numa escola, aí você está indo mal numa disciplina, sei lá, está indo mal em língua portuguesa, e aí você tem que melhorar, porque você quer tirar notas boas na prova,
Aí você sabe que tem um coleguinha lá que ele é muito bom, o menino é fera, o menino é, sabe, né? O menino que nem na linguagem popular, o menino é nerd, que o pessoal gosta de falar. O que você tem que fazer? Eu vou me ajudar com esse rapaz ele pode me dar umas dicas, né? E quanto mais próximo dele eu vou ficando melhor, porque a minha amizade ele vai falando desse mesmo jeito, vai me treinando, logo eu fico bom. Isso no contexto secular, que é a pura verdade, é só fazer isso. Imagine no contexto espiritual, porque nós sabemos que a vida, pela vida, né, pela natureza, pelas coisas da vida, Jesus ensinava várias lições espirituais para nós. Sim. E muitas vezes a gente passa por cima, Alexandre. Então, você que a palavra de Deus dá, irmão, fique companheiro, amigo de pessoas que amam a palavra de Deus, Sim. que gostam de estudá-la, que respeitam, reverência. Único esse, você quer ir para o céu. Se você não quer ir para o céu, irmão, se une com aqueles ímpios, se une com os ímpios, vai na igreja, porque o inimigo não quer que você não vá na igreja, ele quer que você vá na igreja. Ele se preocupa com isso, é verdade. Mas que você tenha vida dupla, isso que ele quer que você tenha. Que você vá para a igreja, mas depois que acaba o sábado, você faça tudo que o mundano faz. Come, se veste, se diverte igual. Misericórdia. Até tem um capítulo do Primeiros Escritos, o caminho estreito, os dois caminhos. Fala lá que tinha dois caminhos. Os que estavam no caminho largo, estava tudo relaxado. E os que estavam no caminho estreito, ainda tinha gente ali ainda que servia a Deus e dizia assim, eu sou 100% de Jesus, mas vivi como vivesse no caminho largo. E o pessoal do caminho largo dizia assim, bom, mas eles comem igual nós, se vestem com nós e falam igual nós, eles não podem ser da verdade. Agem igual a gente. E agem igual a gente. Eles não têm verdade nenhuma. Então. Irmãos, agora me fala uma coisa, esse contexto que o Alexandre apresentou do Primeiros Escritos, está acontecendo, sim ou não? Será que muitas vezes, Alexandre e irmãos, muitas vezes nós, por nossos laços de companheirismo com pessoas que não são de Deus, que essa realidade não são de Deus, será que talvez com esses laços nós estamos nos reunindo, será que nós estamos desonrando o nome de Deus? Sim. Será que nós estamos trazendo opróbrio para a causa de Deus? Porque é complicado. As pessoas blasfemando o nome de Deus por nossa causa, nós vamos ter uma conta muito grande. Jesus uma vez falou assim, ai daqueles que faziam esses pequenos meus, né, tropeçar, porque era melhor que amarrasse uma corda no pescoço, né, e desse fim a sua vida. Você está falando, dando mau testemunho. Mau testemunho. Ai, vocês dão mau testemunho e as outras pessoas se perderam por causa da sua atitude. Então, nós temos que tomar cuidado. Quando a gente fala de companheirismo aqui, irmãos, não é somente companheirismo para ter, o que nós estamos falando aqui, né, para ter uma pessoa acompanhando e bater papo só, não. Porque nossa vida aqui, irmãos, nossa vida aqui não é para ficar aqui. Eu não estou interessado em ficar aqui, você não está interessado em ficar aqui, não é verdade? Nós estamos aqui de passagem, aqui simplesmente é uma escola para a escola maior. Para a escola maior. Então eu não tenho que me contentar com no máximo 70, 80 anos aqui. Eu tenho uma eternidade para viver. Sim. E olha só, Alexandre, só me permite para terminar esse trechinho aqui. Eu quero ler eventos finais, irmãos. Eventos finais aqui no capítulo... É o último capítulo, capítulo 20 dele, nessa versão é página 252 para 253, que fala assim, a herança dos santos. Olha só que lindo, a última parte, a herança dos santos. E aqui o subtítulo fala assim, ó, a alegria de ver nossa família no céu. Olha só que coisa bonita. E todos querem isso, com certeza. Todos querem. Olha só, a cada lado do portão vemos uma comitiva de anjos, e ao por ele passarmos, Jesus disse, vinde benditos de meu Pai, possuía por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ainda continua. E aqui diz ele que somos participantes do seu gozo. E qual é? É o gozo de ver o trabalho da sua alma, da vossa alma, né? Pais. Olha só que coisa. É o gozo de ver os vossos esforços, mães, recompensados. Aí estão os vossos filhos, a coroa da vida está sobre as suas cabeças. Olha só, a alegria de ver Jesus mostrando ali o esforço do pai, o esforço da mãe nos filhos ali, os filhos entrando naquele lá celestial. Bênção mesmo, glória a Deus. E ainda diz mais, isso aqui está no relato da orientação da criança. Ainda continua, o maior dom de Deus é Cristo, cuja vida é nossa, pois nos foi dada. Ele morreu por nós e ressuscitou por nosso favor, em nosso favor, a fim de que pudéssemos sair da sepultura para um glorioso companheirismo com os anjos celestiais. Olha só, nossa família ainda vai aumentar, mais ainda, os anjos celestiais, ainda continua. Encontrar-nos com nossos entes queridos e reconhecer-lhes a fisionomia, pois a semelhança com Cristo não destrói a sua imagem, mas a transforma a gloriosa imagem dele. Todos os santos ligados aqui por laços familiares conhecerão ali uns aos outros. Olha, essa parte aqui é mais forte ainda. Todos os santos, todos os separados do mundo, irmãos, todos que se semelharam a Jesus Cristo, todos os santos
ligados aqui por laços familiares, conhecerão ali uns aos outros. Então, não está falando somente de família literal, está falando de laços familiares, coisas que lhe convêm. Ou seja, está dizendo ali que eu vou, se nós dois vamos ser transformados, é claro, o corpo, nós vamos ser bem jovens, mas nós vamos conhecer um ao outro. Sim, você é Carlos. Pelos traços de cara, você vai perceber da pessoa. Não vai ser um céu assim, cada um vai pro seu lado e ninguém conhece ninguém, fazer novas amizades. Não. Já vamos daqui fazer novas amizades lá, mas já vamos amigo daqui, ó. Quem foi amigo aqui, já vai amigo lá. E verdade. E nesse capítulo, e nesse último capítulo, irmãos, ainda tem um trechinho que fala aqui ainda, que fala que os salvos, eles vão a outro mundo, dão testemunho do que aconteceu. Então eles vão a outros mundos falar para as outras pessoas lá que estão nos vendo aqui, a situação, vão conversar com eles, ou seja, vai fazer mais amizades ainda. Essas pessoas vão querer saber mais como é que era, como é que foi essas coisas, entendeu? Então, é a grande família de Deus se reunindo. Amém. É verdade? Glória a Deus. Filipenses 4, Ricardo, verso 11 a 13, eu vou ler João 16, 32 a 33. Diz assim: eis que vem a hora, sim, agora é chegada, em que vós sereis dispersos, falando os discípulos, cada um para o que é seu, e me deixarei só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas eu tenho dito, para quem mim tenhais paz. No mundo teria tribulação, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. E aqui no capítulo 4 de Filipenses, verso 11 até o verso 13, diz assim o verso 11: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for meu estado, estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como sofrer necessidade. Posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Então está mostrando para nós aqui pessoas que às vezes todo mundo deixa ela, como Jesus foi, todo mundo negou ele ficou só. Mas ele falou aqui que o Pai, ele não estava só, porque o Pai estava com ele. Não está só. Então mesmo que você, irmão, seja perseguido, caluniado, você fique sozinho. Tem um texto do Espírito Profecia que eu esqueci de trazer, veio na minha mente agora, diz assim, que a prova dos últimos dias do cristão vai estar em pé sozinho. Sozinho. Essa é a prova do cristão, irmão. É terrível. Quando os outros são os traidores, né? E todos nos abandonam. Tirar calor da frieza das pessoas, né? Será nossa prova, né? Eu já li esse texto várias vezes. Será a nossa prova. Sim. Então vamos lá, agora segunda-feira, vida de solteiro. Encarnei para nós aí 1 Coríntios 7, 25 a 34. Vamos ler esse texto aí para nós comentar também. Capítulo 7, primeiro aos Coríntios, peraí, estou no 2 aos Coríntios, peraí, só um minuto. Capítulo 7, verso 25 até o verso 34. O verso 25, irmãos, começa assim: ora, com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor. Contudo, eu dou a minha opinião, como alguém que tem obtido a misericórdia do Senhor para ser fiel. Suponho, portanto, que isso é bom, por causa da aflição presente. E eu digo que é bom para o homem estar assim. Estás ligado à esposa? Não busque desligar-se. Foste desligado da esposa, não busque outra esposa. Olha só. Mas se casares, não pecas. Não está pecando. E se a virgem se casar, também ela não peca. Porém, os tais terão tribulações na carne. E eu quisera poupar-vos. Olha só. Mas isto eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é os que têm esposa sejam como se não tivesse nenhuma. Olha só, porque a situação estava brava, né? E os que choram como se não chorassem. E os que se alegram como se não se alegrassem. E os que compram como se não o possuíssem. E os que usam desse mundo como se não usassem dele. Porque a moda desse mundo passa. Mas quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor. E como ele pode agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas que são do mundo. E como ele pode agradar a sua esposa. Né? E ainda continua o verso 34. Há diferença também entre a esposa e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor. Para ela poder ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a que é casada cuida das coisas do mundo,
como ela pode agradar o seu marido, né? Então Paulo está falando aí, irmãos, que não é pecado casar, namorado, não tem problema nenhum. Mas como nós estamos, e ele falando profeticamente, estava falando naquela época da perseguição em Roma, e nos últimos dias vai ser terrível. Até ele falou ali, quem tiver mulher, parece que não tem, porque logo você pode morrer, acontecer alguma coisa. Ou ela pode morrer, ou então você ficar livre longe um do outro, sabe? Sim. Correndo. Dá até conselho para que os jovens busquem as coisas do Senhor, quem está solteiro, porque você está desprendido, irmão. Porque todos nós sabemos, quem é casado, não dá para ficar 100% na obra. É verdade. Tem que cuidar da família, não vai deixar a família e correr para a obra. E aí você fica meio dividido, né? Até fala assim que o casado cuida das coisas do mundo, que é do mundo, quer dizer ali das coisas da família, né? Sim, primeiro tem que cuidar da família dele, porque né? Quem é solteiro pode se dedicar 100%, né, na obra. Sim. Então, irmãos, o que está dizendo para nós aqui é que nós temos que estar bem com Jesus, ser companheiro de Jesus. Se Deus quiser dar uma companheira ou um companheiro, amém. Senão, não se desespere. Tem até um texto aqui, ó, que Jeremias foi instruído a não se casar. E tem pessoas, muitos hoje nos dizem que a menos que nós casemos, não estamos completos, não estamos felizes. Isso não pode sair do nosso lado. A menos que arrume uma namorada, eu não estou feliz. Ué, então você não está feliz com Jesus, tem que estar feliz com Jesus. Aí se Deus quiser dar uma pessoa, dá. Se não, bem, você está feliz com Jesus. Tem que estar feliz com Jesus. Porque, Alexandre, olha só, Paulo ele falou, deixou bem claro, ó, Deus não me passou orientação. Mas pela situação que a gente está vivendo, eles estão nos perseguindo, eles estão nos matando. Como é que você vai poder formar família desse jeito? Sim. Aí, os irmãos que puderem ler a história dos valdenses no livro Grande Conflito, você acha que eles tinham condições, os jovens tinham condições de manter família desse jeito? Coitado dessas pessoas, eles tinham que viver fugindo toda hora, viver em cavernas, sabe como? Era um ou outro que tinha filhos ali, mas era um sofrimento. Era um sofrimento. Aí Paulo, né, sendo usado por Deus, ele estava passando orientação para os jovens. Olha, se você é casado, não é para você separar da sua esposa. É isso. Não é para você separar da sua esposa. Não é para você parar e falar, vou para a obra agora. Vou para a obra, você se vira, cara. Não é isso não. Em nenhum momento eu estou falando nada disso. É você continuar com a sua esposa, trabalhando para a obra de Deus e cuidando da sua família. Sim. É normal. Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Sim. Do mesmo jeito. Porque é bênção de Deus o casamento. Deus, no momento, porque Deus instituiu o casamento, foi logo no Éden. Sim, foi lá. Um texto. Se dois estiverem juntos, os dois precisam. Um ajudar o outro, né? Ajuda o outro. Ajuda o outro. Aquece o outro, até falou ajuda o outro. Então, e ele fala assim, e se você for solteiro, nem nessa situação, nem pense em se casar, é a melhor coisa que você faz, porque você vai ter duas preocupações. A primeira das coisas de Deus e a segunda é a sua família. Então já fica mais pesado, né? Fica mais pesado. E olha só, Alexandre, eu quero ler um trecho que está aqui, ó. Esse aqui é a mensagem aos jovens, irmãos. Isso aqui é uma versão antiga, a mensagem aos jovens, está até soltando a capa, né? Mas o capítulo aqui, irmãos, é o capítulo 150, tá? E o título do capítulo deixa eu ver aqui, é noivado, né? Noivado com infiéis. Olha só, eu quero ler esse assunto porque é muito importante. Eu vejo muitos jovens dando cabeçada hoje, sabe? Quando a gente fala de vida de solteiro ou vida de casado, as pessoas se confundem. Olha só o que diz aqui, Alexandre. Nesse aqui é a página 442. Fala, é o último texto, irmãos, é o último texto, tá? Fala assim, ó. O bem da sociedade, olha só, o bem da sociedade. Não está falando nem da igreja ainda, o bem da sociedade. Bem como os mais altos interesses dos alunos requer que não tentem escolher um companheiro de vida enquanto seu próprio caráter ainda não se acha desenvolvido, amadurecido ou discernimento, encontrando-se eles ao mesmo tempo privados do cuidado da vida dos paternos. Olha só que coisa. De novo, o bem da sociedade, bem como os mais altos interesses dos alunos, requer que eles, não tentem escolher um companheiro de vida enquanto seu próprio caráter, Alexandre, ainda não se acha desenvolvido. Não é amadurecido. Não é amadurecido. Falar amadurecido. Amadurecido o discernimento. Isso. Olha só. Encontrando-se eles, ao mesmo tempo, ainda privados, do cuidado e guias paternos. Ou seja, muitos jovens aí já acham, não, eu quero porque essa me agrada, eu gosto, mas ele não tem nem condições. Ainda é guiado pelos pais, sustentado pelos pais ainda. E olha, essa questão é sustentada pelos pais. E depois tem a parte mais agravante. Alguns pode ser que não sejam sustentados pelos pais, mas ele não tem um caráter formado, ele não tem senso de responsabilidade.
parece que é uma brincadeira, sabe? Às vezes, eles não levam a sério. Eles não levam a sério. Pode ver que muitos jovens na igreja, infelizmente, o que está acontecendo? Ele casa hoje e amanhã se separa. Por quê? Porque não tem um senso de responsabilidade. Uma vez eu lembro, quando eu era garoto, jovem, teve um irmãozinho que falou assim, olha, se você estiver disposto a comer 1 quilo de sal com a pessoa que você diz que ama, se você comer 1 quilo de sal com ela, então quer dizer que você pode casar com ela, você vai superar qualquer coisa. E, é claro, o sal ali está falando de problemas da vida, né? Porque se você pega sal literalmente, coloca na boca, a primeira você aguenta ainda. Mas quando você coloca a segunda, o negócio já trava. 1 quilo ainda? Ainda 1 quilo, imagina só o negócio, né? Não dá, não tem condições. Então, é essa a linguagem aqui. E aqui deixa bem claro, jovens, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. E aqui eu quero fazer também uma menção para os irmãos que são os mais experientes na igreja, são os professores desses jovens, para tentar orientá-los. Olha só, Alexandre, ainda continua. Os que estão buscando escudar, proteger os moços contra a tentação e prepará-los para uma vida de utilidade, acham-se empenhados numa boa obra. Alegramo-nos em ver em qualquer instituição de ensino o reconhecimento da importância da devida restrição e disciplina para os jovens. Oxalá sejam os esforços de todos os instrutores assim coroados de êxito. Olha só, aqui está falando até para os professores, se preocupem, irmãos, em orientar esses meninos, essas meninas, a não ir atrás de namoro. Desculpa, não atrás de namoro, não atrás de casamento, não, vamos atrás de Jesus, vamos atrás de melhoria de vida espiritual, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que tem pessoas que não tem um coração fiel a Deus e às vezes está naquela função e fica falando assim, e aí rapaz, olha aquela menina bonitinha, hein? Aquele rapazinho bonitinho, entendeu? Isso daí é um homem ou mulher que se diz filho de Deus dentro da igreja, que fica incentivando os jovens, os meninos e as meninas a ficar de olho no outro. Essa pessoa está sendo usada pelo diabo. É carnal. É carnal sendo usado pelo diabo. Porque ele está empurrando crianças praticamente na questão mental, sabe? Na questão de imaturas, né? Obrigado, a palavra imatura. Então ele está empurrando pessoas imaturas para se desandar. Aí muitos às vezes se frustram no meio do caminho porque eles não estão preparados para passar por cima de alguns problemas. Em vez de incentivar os meninos e as meninas a ser jovens de oração, sabe, de estudantes da Bíblia, do Espírito Profecia, vamos fazer um trabalho missionário, não, eu vou ensinar os jovens a fazer festa, vamos para a piscina, vamos bagunçar, vamos jogar bola, vamos assistir filme e comer pipoca, entendeu? E nada de palavra de Deus. É claro, irmãos, se eu não ensino vida espiritual para esses meninos e essas meninas, eles vão fazer coisas carnais mesmo. E aí o que acontece, Alexandre? Depois chega lá nos cultos, né, nos cultos de oração, ô irmão, por favor, ore para o meu filho está se afastando da igreja, minha filha está se envolvendo com pessoa que não quer saber de Deus, mas começou ali mesmo, muitas vezes por meio de pessoas que sem a gente perceber. Sim, tem um capítulo aqui, no primeiro escrito, página 105, é um texto para os solteiros, ó. Deus é a nossa força, dele precisamos buscar sabedoria e direção, e tendo em vista a sua glória, o bem da igreja e a salvação da nossa própria alma. Precisamos vencer os pecados que nos cercam. Individualmente devemos procurar alcançar nova vitória a cada dia. Temos que aprender a estar em pé sozinhos e depender inteiramente de Deus. Quanto mais cedo aprendemos isso, tanto melhor. Descubra cada um onde falha, então vigie fielmente, a fim de que seus pecados não os vençam, mas seja ele o vitorioso. Então podemos confiar em Deus e a igreja será salva de grande angústia. Então, irmão, Deus é a nossa força, temos que buscar em Deus a força e não buscar a felicidade em outras pessoas, buscar somente em Cristo, né? Aí nós é vitorioso. Amém. Vamos lá na terça, quando o casamento acaba. Eita, Malaquias 2, Ricardo, verso 16, eu vou ler Mateus 5, 31 a 32 e Mateus 19, 8. Malaquias capítulo 2, verso 16. O verso 16 diz assim: pois o Senhor, o Deus de Israel, diz que ele odeia o repúdio, né, ou o divórcio, e aquele que encobre a violência com sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, atentai em vosso espírito, e não hajas traiçoeiramente. Mateus 5, 31 a 32, isso foi dito: quem repudia a sua esposa em delicado de divórcio, eu porém vos digo, que todo que repudia a sua esposa, não ser por causa
de fornicação e a faz cometer adultério. E qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Mateus 18. E aqui o capítulo 19, verso 8, Alexandre, do mesmo Mateus ainda, 19, verso 8, fala assim: Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas. Mas não foi assim desde o princípio. Sim, e 1 Coríntios 7, verso 11 a 13, ó. Mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com seu marido. E o marido não deixe sua esposa, mas o restante, digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não o abandone. E a mulher que tem um marido descrente e consente em habitar com ela, não o abandone. Então vamos falar isso aí, cara, que é um tema polêmico na igreja. Hoje é polêmico, né? Hoje é polêmico. Vamos ser bem claro, né? Que nos dias que nós estamos vivendo se tornou polêmico, né? Mundanizou tudo. Mundanizou tudo, porque nunca foi polêmico. As pessoas tinham um senso de justiça, respeito, moral, entendeu? E que o casamento era para sempre um só. Interessante, eu lembro uma vez, Alexandre, que eu ouvi uma tirinha, né? Uma tirinha na rede social, se não me engano foi Facebook. Que a tirinha falava assim, tinha um rapazinho, um jovenzinho, um garoto, que ele perguntava para um senhorzinho, o avô dele estava sentado numa cadeira. Ele falou assim: ô avô, como é que o senhor fazia na época, né, quando quebrar as coisas lá, né? Porque assim, hoje a gente vai e compra lá, quebrou, a gente compra um novo, né? E ele falou assim: filho, eu sou da época em que quando as coisas estavam quebrando ou quebrava, a gente consertava. A gente não jogava fora, né? E aí a pessoa, quando colocou isso, aplicou até a questão de relacionamento. Ou seja, quando alguma coisa quebrava, a gente não jogava fora, a gente não presta mais, mas sim tentava corrigir, tentava consertar. Hoje é descartado. Hoje é descartado. Mas as pessoas... Sim, Alexandre, mas você pode ver, muitas pessoas já têm essa mentalidade, infelizmente, entrou no nosso meio cristão. Se não der certo, eu separo. De onde tirou essa mentalidade? Já está fora da Bíblia, porque a separação é somente com adultério. Só. Agora, Alexandre, mas vamos parar para pensar. Tem permissão daquele que se sentiu injustiçado, aquele que sofreu... Se quiser casar de novo, deixa bem claro, né? Se quiser casar de novo. E, Alexandre, aí você falou, está fora da Bíblia. Mas é lógico que está fora da Bíblia. Geralmente essas pessoas que estão se envolvendo nesse tipo de mentalidade são pessoas que não estão se fundamentando na palavra de Deus. Assim, se fundamento, lê pouco, ora pouco, entendeu? Porque a ideia eu vou ter problemas. Todo mundo sabe que casamento são pessoas com pensamento diferente. Não vai ser simplesmente a mil maravilha, mar de rosas. Não existe isso. Ou será que os irmãos e as irmãs estão tão viciados em novelas, né? Essas novelas por aí, né? Que acha que os casais lindos lá das novelas é aquilo que funciona, que aqueles contos de fada da novela é a mesma coisa da vida real. Não tem lógica isso daí. Nós vamos e é bem claro, né? O Espírito Profecia deixa bem claro para nós, né? Mente, caráter e personalidade também fala que a lei da contemplação, pelo contemplar nós somos transformados. Aí eu fico me alimentando dessas fantasias, sabe? Eu tenho que achar que meu casamento tem que ser igual, que o meu relacionamento tem que ser igual. O problema das novelas, né? Então, isso negócio é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. E a palavra de Deus é bem clara, como você falou. Deus deixou bem claro, eu não gosto, eu odeio, Deus falou, eu odeio repúdio, eu não gosto de separação. Eu não gosto de separação. Você se casou com ela, ou você se casou com ele, né? Ninguém te obrigou. Ninguém obriga ninguém a casar com ninguém. Obrigou. Não é que nem em alguns países que a gente sabe que a pessoa lá casa por contrato, né? Ainda tem isso, né? Mas não, aqui no nosso cotidiano é diferente. A pessoa gosta da pessoa, diz que é uma pessoa e se casa. Não se casa somente. É livre escolha. É livre escolha, então não é obrigada. Se você não é obrigado, então Deus fala agora que não vai ter conversa mesmo. Vai ter que continuar até o fim. O livro Testemunho sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio, um livro bom sobre esse tema, página 159, o capítulo 24, um médico. Deus apresentou a causa justa para que a mulher deixe seu marido, ou o marido sua esposa, que é o adultério. Que esse assunto seja considerado com muita oração. Desde a criação foi o casamento constituído por Deus como uma ordenança divina. Foi no Éden que isso aconteceu. O sábado do quarto mandamento também foi instituído no Éden. Ao serem lançados os fundamentos da terra, quando a estrela da alva juntas cantavam, os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38, versos 4 e 7. Portanto, que a divina instituição do casamento seja diante de você
em posição tão duradoura quanto é o sábado, quarto mandamento. Então, dois ataques que estão sendo os últimos dias de Satanás é o sábado e o casamento. E ele está penetrando nas igrejas, destruindo essas duas instituições. Sim. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado, que a igreja tem que ser um alicerce, a igreja tem que ser forte, preservar isso. Preservar, não deixar as coisas soltas. Eu quero ler outra coisa aqui, Alexandre, que você, talvez alguns irmãos vão ficar até horrorizado. Eu espero que não, mas está aqui no Espírito de Profecia, no Mensagem Escolhida, volume 2. Olha só o título aqui, está na página 340, né, falando de conselhos sobre certas situações. Aqui, olha só, conselho a uma jovem que pensava em desposar, ou seja, em se casar com um homem divorciado. Sim. Olha só, o homem depende, né, se o homem se divorciou e ele é livre de acordo com a palavra de Deus, não tem problema nenhum, mas olha só o caso. Tenho estado a considerar o vosso caso em relação a ele, né? Ou seja, o rapaz lá, não falo o nome. E não tenho outro conselho senão o que dei. Creio que não tendes razão moral para casar com ele, né? E não tem razão moral para desposar-lhe. Ele fala assim, olha só o que aconteceu. Ele abandonou sua esposa depois de infligir-lhe grande provação. Olha só, abandonou aquela a quem devotara diante de Deus amar e tratar com carinho, enquanto ambos vivessem. Antes mesmo de ela requerer um divórcio, quando ela era sua legítima esposa, ele a abandonou por 3 anos e depois a esqueceu. E exprimiu-vos o seu amor, ou seja, foi atrás dessa jovem, né? Ainda continua. O assunto foi tratado amplamente entre vós e um homem casado, enquanto ele estava legalmente ligado à mulher que desposara, que ele tivera 2 filhos. Veja, o homem ainda tinha 2 filhos com outra mulher ainda. Ele pegou lá, humilhou a mulher, largou a mulher, sumiu no mundo, deixou a mulher sozinha com os filhos lá, 2 filhos, e depois ele conheceu essa jovem, e essa jovem sabia das coisas e ainda queria casar com ele. Olha que coisa, não vejo nenhuma partícula de condescendência na escritura para qualquer divórcio contrair matrimônio, se bem que a esposa dele esteja divorciada. Pela provocação que ele lhe fez, foi em grande parte seu próprio modo de agir que trouxe esse resultado. Está falando para ela. Se você que deu lugar para esse tipo de coisa. Ainda continua. Eu não posso ver outro aspecto mais favorável, o ter ele direito legal de ligar seus interesses com os vossos, ou ligasse os vossos interesses com os seus. Surpreendo-me de que houvesse por um momento de pensar tal coisa, de pôr vossas afeições em um homem casado, que abandonou sua mulher e seus filhos em tais circunstâncias. Misericórdia. Agora, irmãos, isso acontece, hein? Isso acontece. Hoje em dia... Isso acontece, hein? É muito. Eu já vi casos, irmãos, Alexandre, de pessoas que faz de tudo, né? Que faz de tudo para que o marido abandone a esposa para ficar com ela, ou vice-versa. Então, isso a gente vê, tem vários casos, vários escândalos que acontecem no meio cristão aí, né, de marido, pessoa casada, que vai lá e traz sua esposa, traz sua esposa para ficar com outra mulher, ou a mulher faz a mesma coisa, né, traz seu marido para ficar com outro homem, e causa escândalo, traz o próprio para a igreja. Isso daí Deus odeia, não tem base bíblica. A moral da igreja, você fala que se tiver algum pecado acariciado dentro da igreja, a direção está sabendo, passa o pano, irmão. Toda a igreja recebe maldição. Sim. Aí você vê a igreja, cara, que não cresce espiritualmente, não consegue fazer evangelismo, é travado o trabalho, aí os irmãos ficam... O que está acontecendo? É só fazer o que Deus pediu. Deus, o que está acontecendo? Deus revela, há pecado no meio. Há pecado no meio do arraial de Deus. Sim. Tem que tirar. Senão, mano, não adianta passar paninho, irmão. Voto de homem não anula o que Deus falou. Ah não, mas a comissão votou que ele pode casar com outro. Deus não sanciona isso. O homem pode até votar, o homem pode até fazer isso aí, mas a voz de Deus é suprema. É igual a lei. A lei, vamos supor, eu estou casado com minha esposa, eu vou lá no cartório, eu faço descaso. Perante a lei, eu estou separado, estou solteiro. A lei dos homens. Isso, a lei dos homens.
E aí Deus vai aprovar isso aí, irmão? Não vai. De jeito nenhum. Não vai, porque diante de Deus eu estou casado. Sim. Não tem motivo nenhum para separar. Sim. Deus entendeu? Eu briguei porque não gostei, porque ela tá me chateando, a gente brigava muito. Não, tem uma palavra mais bonita, né? Mais elegante, incompatibilidade de gêneros. Isso. A pessoa pode falar. Olha que conversa, irmãos, com todo respeito. Mas que conversa fiada, né? Que conversa fiada. Isso, a incompatibilidade de gêneros, irmão, significa que eu não estou disposto a orar, que eu não estou disposto a tentar resolver meus problemas, sabe? Eu estou disposto a me livrar dos problemas. É isso que eu estou problema. Não estou querendo aprender. Não estou querendo aprender, porque muitas vezes, irmãos, a gente pensa, o problema está nela. O problema está nela, por isso que eu estou assim. Ou então o problema está nele, por isso que eu estou assim. Não, irmãos, cada um tem sua parcela. Por que a gente não olha assim, ó, Senhor, onde está a minha parte? O que eu estou errando? O que eu estou errando para que tenha essas coisas acontecendo? Sim. Mas a nossa tendência, Alexandre, é fazer que nem Adão fez. Não, Senhor, mas foi por causa disso daí, ó, que aconteceu comigo. Joga a culpa no outro. Misericórdia. Nós temos que ter Vamos lá. misericórdia mesmo. Morte e solidão. Ricardo, lê Apocalipse 21, 4 aí. Eu vou ler Mateus 5, verso 4 aqui, irmão. Já vou ler agora. Ó. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram. Apocalipse 21, verso 4. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, e nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Outros textos nós não vamos ler, mas 1 Tessalonicenses 4, 17, 18, 2 Samuel 18, 33, Gênesis 34, 37, 34, fala do mesmo tema. Então, irmãos, como que a gente pode comentar isso, trazer para o nosso dia hoje? Morte e solidão. Olha, como disse, né, voltando lá no começo da nossa lição, o homem não foi feito para viver só. Sim. É claro que quando vem a morte, quando vem esse baque, a pessoa fica sem chão. Pessoas que são companheiros há anos ali, né? Às vezes pode ser que não seja muito tempo, sabe, Alexandre? Talvez seja 1 ano, 2. A pessoa sofre muito, sofre bastante. Não tem uma pessoa que não gosta da outra que não sofra com a perda. Mas nós temos uma esperança, irmãos. Nós, como candidatos aos céus, como cristãos, nós temos uma esperança. Nós temos que nos firmar nessa esperança, né? Que na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, toda lágrima vai ser tirada dos nossos olhos. Ressuscitado, né? Vai ser ressuscitado, os fiéis, né? 1 Tessalonicenses 4, 17, 18. Olha só, irmãos. E o verso que eu li aqui, ó, verso 4 de Mateus 5. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Então, uma promessa para nós aqui. Bem-aventurados aqueles que choram por causa da justiça, das coisas boas. Vai ser consolado. Amém? Glória a Deus. Jesus falou isso, irmão. A palavra de Deus é forte e ela vai no volta fazer. Aqui eu quero ler, irmão, um texto muito forte, muito bonito, né? Pelo menos para mim. Desejado por todas as nações. Essa versão aqui capa dura, né? Está na página, aqui, irmão, está na página 421, falando da transfiguração. Olha só. Aí você fala, irmão, mas está falando da transfiguração, o que tem a ver com a morte e solidão? Olha só, irmãos. Acompanhe comigo a leitura. Diz aqui, ó. Os discípulos, despertando, contemplam a inundação de glória que ilumina o monte. Com temor e espanto, fitam a radiosa figura do Mestre. Ao poderem resistir à assombrosa luz, veem que Cristo não se encontra só. Ao seu lado acham-se 2 seres celestiais, entretidos em íntima conversa com ele. São Moisés, que falara com Deus sobre o Monte Sinai, e Elias, a quem foi concedido o alto privilégio otorgado unicamente a mais outro dos filhos de Adão, de não passar sob o poder da morte. Aí fala sobre o Monte Pisga, 15 séculos atrás estivera Moisés, contemplando a terra, na contemplação da terra da promessa, mas por causa de seu pecado em Meribá, não lhe foi dado ali entrar. Não devia ter a alegria de se introduzir as hostes de Israel na herança de seus pais. Foi recusada a sua angustiosa súplica. Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está além do Jordão. Esta boa montanha é o Líbano. Deve-lhe ser negada a esperança, que por 40 anos aclarava, né, as sombras de vagueações do deserto. Aí continua. Uma sepultura nesse deserto, eis o objetivo daqueles anos de labuta e opressivo cuidado. Ou seja, a recompensa que aparentemente Moisés teve foi uma sepultura no deserto. Olha só, ainda continua.
Mas aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos, assim atender à súplica de seu servo. Moisés passou sob o domínio da morte, mas não devia permanecer na sepultura. O próprio Cristo o chamou à vida. Satanás, o tentador, reclamara o corpo de Moisés por causa de seu pecado, mas Cristo, o Salvador, o tirara da tumba. Moisés, sobre o monte da transfiguração, era um testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Representava os que sairão do sepulcro na ressurreição dos justos. Elias, que fora trasladado ao céu sem ver a morte, representava os que hão de se achar vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo e que serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Jesus estava revestido da luz do céu, e como há de aparecer quando vier a segunda vez, sem pecado, para a salvação, pois virá na glória de seu Pai, com os santos anjos. Cumpriu-se então a promessa do Salvador aos discípulos. Sobre o monte foi representado em miniatura, Alexandre, foi representado em miniatura o futuro reino da glória. Cristo, o Rei. Moisés, com os representantes dos santos, como representante dos santos ressuscitados. E Elias, dos trasladados. Então, nós temos que ter essa esperança, irmãos. Nós temos que ter essa esperança. Assim como o Senhor Jesus chamou Moisés de volta da sepultura, Ele há de chamar os nossos queridos que porventura descansar também. Amém. É isso que nós temos que ter em mente. A dor vem, o sofrimento vem, a tristeza vem, mas nós temos que ter essa certeza, essa fé que Deus há de agir em favor dos seus filhos. Amém. Tem um texto aqui na meditação matinal, nos lugares celestiais, página 353, dia 12 de dezembro. Aqui vai contar, irmãos, a história bem resumida da experiência que a irmã teve, dessas perdas aí. Sei que estou falando, experimentei o tempo em que me parecia estarem as ondas me submergindo. Naquela ocasião, senti meu Salvador, que me era precioso. Quando meu filho mais velho me foi arrebatado, tirado, foi muito grande meu pesar. Mas Jesus veio ao meu lado e senti na alma o seu par, a sua paz. Chegou-me aos lábios a taça da consolação. Então foi levado aquele que por 36 anos estivera junto a mim. Havíamos labutado junto, lado a lado no ministério, mas tivemos que juntar as mãos do lutador e depô-lo a descansar na tumba silenciosa. De novo minha tristeza me pareceu grande demais, mas veio após a taça da consolação. Jesus me é precioso, Ele andou ao meu lado e andará ao lado vosso. Amém. Quando nossos amigos descem à sepultura, eles não nos parecem belos. Pode ser que levemos ao descanso nosso pai, a nossa mãe. Quando ressurgirem as rugas, terão todas desaparecido, mas serão eles mesmos e os reconheceremos. Precisamos estar preparados para o encontro desses queridos amigos quando reviverem na manhã da ressurreição. Não devemos apegar-nos à esperança que nos é proposta no Evangelho, de que seremos semelhantes a Ele, e como Ele o veremos. Então aqui está falando, irmão, que a mulher perdeu o seu marido de 36 anos e seu filho mais velho, né? E Jesus consolou ela, né? Louvado seja Deus. Isso é uma história para que alguém já está passando por isso, ou vai passar, é um consolo, né? Jesus está ao lado. É quinta-feira, espiritualmente solteiro ou solteira. Ricardo, Isaías 54, 5. Eu vou ler Oséias 2, versos 19 a 20. Capítulo 54 de Isaías, irmãos, verso 5, diz assim: porque teu Criador é teu marido, o Senhor dos exércitos é seu nome, o teu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra será Ele denominado. Olha só que coisa, né? Oséias 2, versos 19 a 20. Diz assim: e eu te desposarei para sempre, sim, eu te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias.
e eu te desposarei também em fidelidade, e tu conhecerás ao Senhor. Amém. E aqui no Salmo, né, Salmo 72, verso 12, fala assim: pois ele livrará o necessitado quando ele clamar, também o pobre e aquele que não tem ajudador. Então aqui está falando bem claro aqui que a gente deve casar com Cristo Jesus, ter união com Cristo Jesus, e as outras coisas serão acrescentadas, né, irmãos? É verdade. Unir com Jesus, e quando a gente batiza, é como fosse um matrimônio, viu? Que nós, como igreja, apresentando, e Cristo, o marido. Sim. Então, por isso que a Bíblia fala, quando a igreja, nós, né, que nós somos a igreja, cai fora de Jesus e vai para outros ídolos, a gente se torna uma prostituta. Prostituta, é isso mesmo. Sim, como está no Apocalipse 17, a igreja prostituta, que ela se uniu com os ídolos, e é a igreja prostituta, né? Sim. E interessante, Alexandre, né, que aqui também apresenta um contexto assim, bem assim, atual, né, de algo assim, pessoas que estão indo para a igreja, que vai só ele, ou então vai só ela, né? Sim. E o seu companheiro ou companheira não vai. E aí a pessoa fica meio triste, fica abatida. Então, irmãos, assim, nós sabemos que tem duas situações aqui. A primeira situação, quando aquela pessoa, a pessoa se converte, que nem está contando a história aqui de uma jovem que se converte e vai para o caminho de Deus, e aí a pessoa, o seu cônjuge, não vai, não quer saber. Às vezes até zomba, né? Zomba, e aí fica aquele clima desconfortável na casa e tal. Mas nós sabemos que Paulo deixa bem claro, né, que não é para a pessoa de se separar. Não é para você se separar. Você tá com uma pessoa descrente, se for o caso, que você é crente e a pessoa é descrente, você continua que o seu tem um bom testemunho. Tem um bom testemunho. Né? Acabou a conversa. Aí você já está pregando para ela. E vamos ter esperança que Deus vai fazer a obra. Né? Agora tem outro caso que eu quero falar também. É um caso de pessoa que bebeu da verdade, da palavra da verdade. E aí, como você falou depois, aí começa agora a ir para os outros ídolos, aí vai lá, se casa com pessoa lá de fora e depois volta e quer fazer o possível para a pessoa voltar. Né? Aí já é difícil também pro lado dela, porque ela já está sofrendo mais ainda, porque ela já devia ter escolhido antes, devia ter escolhido alguém da fé, para que não acontecesse isso com ela. Né? E a gente vê casos e casos aí de pessoas, né? E aí depois vem com filhos, tudinho, e é um sofrimento, é uma luta. Nossa, olha, só Jesus na causa, é misericórdia, é difícil. Aí esse sofrimento aí é porque a pessoa desatendeu o conselho que Deus fala para não juntar com um jugo desigual. Sim. Né? E a pessoa não quis ouvir Deus, Deus perdoa e salva, irmão. A pessoa pode estar salva, mas as consequências Deus não tira. Porque se Deus tirar a consequência, então a gente vai cair no pecado e fazer mesmo. Não tem consequência? Não tem consequência nenhuma. A consequência é um farol de advertência para a gente não cometer. Um exemplo, quando um jovem vê, olha, aquela irmã veio para a igreja, mãe solteira, puxa, ela não foi aconselhada por Deus e não quis saber. Puxa, como que ela está sofrendo? Eu não quero isso, eu quero ficar do jeito que eu estou solteiro e me entregar à pessoa quando me casar. Isso é uma advertência. Essa pessoa, o testemunho dela é uma advertência para eu não cometer. Mas tem muitos que parece que acham que é bobagem, ou então fecha os olhos e faz a mesma coisa. É pior ainda, que quando eles falam assim, que isso foi escrito para exemplo nosso, para nós não cair. E a gente se torna o quê? Pior para a pessoa. Claro que é pior. E Jesus falou uma vez para Israel a respeito de Sodoma e Gomorra, né? Olha, se Sodoma, naquele local, recebesse os milagres que vocês receberam, né? Cafarnaum, estariam em pé até hoje. E vocês, né? Estão fazendo isso. Eles não tinham a luz que vocês têm. E falou que haverá menos rigor para eles do que para Sodoma e Gomorra. Vai ser a mesma coisa para nós, irmão. Nós temos que ter isso em mente. Eu quero ler um trecho, Alexandre. Mensagem aos jovens de novo. Aqui é o capítulo 157. Olha só, o exemplo de Isaac, filho de Abraão. Olha só, começa bem no começo, irmão. Bem no começo do capítulo. Eu só vou ler dois pedaços aqui. Olha só o que fala. Pessoa alguma, irmãos, que tema a Deus, pode sem perigo ligar-se a outra que não tema. Para começo de conversa. Pessoa alguma que teme a Deus, que ama a Deus, sem perigo, ela pode se ligar sem ter problema nenhum, ligar a uma pessoa que não tema. Ou seja, como é que eu vou me ligar com o incrédulo, Alexandre? Sem ter problema nenhum. Ele já está dizendo que é perigoso. Ainda continua. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Está em Amós 3:3. Agora, a felicidade, irmãos, e prosperidade da relação matrimonial
depende da unidade dos cônjuges. Mas entre o crente e o incrédulo há uma diferença radical de gostos, inclinações e propósitos. Estão a servir dois senhores, entre os quais não pode haver concórdia, não pode haver acordo. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de um, a influência de um companheirismo ou companheira incrédula será uma tendência para afastar de Deus. Então, por mais que você seja bom, seja um homem fiel, uma mulher fiel, se você se envolver com pessoa assim, aquela pessoa, a influência dela vai ser muito forte para te afastar do caminho de Deus. Não tem como. Entendeu? Isso aí é bem claro, é a palavra de Deus falando. E aí, Alexandre, olha só. Fala assim, ó. A pessoa que entrou para a relação matrimonial quando ainda não convertida, coloca-se pela sua conversão sobre uma obrigação maior de ser fiel ao consorte, né? Por mais que difiram com respeito à fé religiosa. Todavia, as reivindicações de Deus devem ser postas acima de toda a relação terrena, mesmo que provas e perseguições possam ser o resultado. Com espírito de amor e mansidão, esta fidelidade pode ter influência no sentido de ganhar o descrente. Mas o casamento de cristãos com ímpios é proibido na Bíblia. A instrução do Senhor é: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aqui, mensagem aos jovens, né? Então, essa aqui a mensagem foi para os jovens, né? E a gente sabe que serve para todo mundo. Sim, né? Amém. Para todo mundo. Então nós temos que ter isso em mente, irmãos. Tem que ter isso em mente. Aí eu vou lá, irmãos, aí eu venho, vou lá, faço o que é errado. Olha uma desculpa que eu ouço muito dos jovens falar. Mas não tem jovem na igreja, Alexandre. Não tem jovem na igreja aqui, né? Para que eu talvez tenha um relacionamento. Por isso que eu tenho que ir lá no mundão buscar. Tipo o Sansão, lembra Sansão? Sansão foi a mesma coisa, irmãos. Sansão foi a mesma coisa. O Sansão foi atrás da jovem Filisteia. E aí Deus chegou e falou assim para ele. Usou o pai dele para falar para ele, né? O pai dele falou: meu filho, tem tantas moças, tem tantas filhas de Israel aqui. Por que você está querendo ir atrás de pessoas que não temem a Deus? Não, pai. É essa que me agrada, eu amo, essa está no meu coração, é essa que eu quero, por favor. Em outro, parece que ia morrer, né, se não fosse com aquela mulher. Aí o pai não teve jeito, porque era costume da época, né? Aí o pai foi lá pedir a filha do homem lá em casamento para ele. E olha só a tragédia que deu. Sim. Se nós lêssemos mais a Bíblia, se nossos jovens lessem mais a Bíblia e seguissem os exemplos que estão aqui, porque tudo testemunho para que nós não façamos errado. Sim. Se nós lêssemos, nós estudássemos, muitas coisas, muitos problemas familiares, Alexandre, sabe? Não existiria no nosso meio. Sim. Não existiria. Então, irmãos, Deus é nosso companheiro, Deus é forte, Deus Amém. nos sustenta. Se apega com o Senhor, as outras coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Um verso aí, Caio, de sexta-feira, que está em Obreiros Evangelho, vem aí para nós aí. Olha só, diz aqui: em meio de uma vida de ativo labor, Enoque mantinha firmemente sua comunhão com Deus. Quanto maiores e mais prementes eram seus labores, mais constantes e fervorosas as suas orações. Ele perseverava em excluir-se de certos períodos de toda a sociedade. Depois de permanecer por certo tempo entre o povo, trabalhando para o beneficiar por meio de instruções e exemplos, costumava retirar-se, a fim de passar um período em solidão e com fome e sede de qualquer conhecimento divino que só Deus pode transmitir. Comungando assim com Deus, Enoque chegou a refletir mais e mais a imagem divina. Seu semblante irradiava santa luz, a mesma que brilhava no rosto de Jesus Cristo. Ao sair dessa divina comunhão, os próprios ímpios contemplavam com respeito o cunho celestial estampado em sua fisionomia. Obreiros Evangélico, página 52. Então, irmãos, aqui é um conselho para nós, para que possamos ter mais comunhão com Deus, a gente vai ter discernimento e vai testemunhar. Sim. Os problemas que a gente está tendo na igreja, nas nossas vidas familiares, na vida social, é porque nós não temos comunhão com Deus. É verdade. Confusão. A pessoa está confundindo ir para a igreja, cantar, ou pregar, ou ouvir pregação, com ter comunhão com Deus. Isso não é ter comunhão com Deus, irmãos. Não é. Porque se fosse assim, Israel nunca teria sofrido, porque eles iam para o templo direto. Sim. Eles iam para o templo e Jesus deixou bem claro, vai sobrar pedra sobre pedra. Os fariseus só ficavam no templo direto. Quase 24 horas.
Mas queriam matar Jesus. Então pronto, então não é pelo fato de eu estar no templo que eu estou sendo santificado, não. É a comunhão com Deus, é deixar Deus habitar na minha vida que tem uma diferença. Sim, fazer o que Enoque fez aqui, ó. É verdade. Oração, quanto mais ele era perseguido, mais ele fervorosamente buscava a oração. E aí quando ele saía da presença de Deus, seu rosto aqui, ó, brilhava como o rosto de Jesus Cristo. E as pessoas vendo o rosto dele, os ímpios contemplavam com respeito. Olha, que coisa tremenda. Então isso é comunhão com Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então que Deus abençoe você, irmãos. Que Deus abençoe a nós. Que nós possamos estudar mais a palavra de Deus, ter comunhão com o Senhor Jesus. E possamos orar cada um ao outro, buscar o Senhor enquanto se pode se achar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os irmãos. Ajude nós a divulgar esse canal, tá bom? Amém. Que Deus abençoe. Vamos colocar de joelho e orar ao nosso Deus? Amém. Santíssimo Pai que estás nos céus, louvamos o Seu nome por Sua bondade, Senhor. Te agradecemos por esses momentos que o Senhor permitiu que passássemos aqui estudando um pouco mais as Suas palavras, por meio da lição da Escola Sabatina. Pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito vá diante de nós, abrindo os caminhos, Senhor, tirando todas as arestas e todos os empecilhos que o inimigo possa querer colocar para atrapalhar a nossa vida familiar. Que o Senhor possa, com o Seu santo poder, transformar cada lar, Senhor, representado Amém. Aqui e com aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor Amém. possa fortalecer e restaurar a família, Senhor, porque o Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que transforma tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, transforma a maldição em bênção, Pai. Mostre ao Seu povo, Pai, onde o Seu povo está errando, para que ele se converta dos seus maus caminhos e Te honre e guarde os Teus mandamentos. Amém. Senhor bendito, peça Suas bênçãos sobre todo o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Amém. E temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor. A Cristo honra, glória.